Eu sou Danilo Miranda, falo aqui de São Luís do Maranhão e quero te convidar a assistir esse vídeo comigo e discutir os principais pontos da coletiva de ontem do Fernando Diniz após mais um tropeço do Vasco, 2-0 diante do Grêmio lá em Porto Alegre e a quarta derrota consecutiva, tá? Deixa aqui nos comentários de onde é que você está nos assistindo pra gente interagir, trocar uma ideia aqui, tá bom? Vamos pra coletiva? Vamos nessa? Vamos aqui pra primeira pergunta então. É a quarta derrota seguida do Vasco e essa teve uma diferença das outras, que o Vasco foi dominado praticamente desde o primeiro minuto do jogo ali. Eu queria entender o que você trabalhou na data FIFA para ser diferente do que vinha sendo nessas últimas 3 partidas antes do jogo de hoje e que não foi mostrado em campo hoje, porque acabou que foram os mesmos erros ali praticamente do time e o time com bola também não evoluiu muito. Obrigado. Então, na data FIFA, a gente trabalhou tudo que dava pra trabalhar. Então, a gente trabalhou saída de bola, a gente trabalhou construção de linha média, jogo do time defesa mais baixa, marcar em bloco alto, bloco médio, bloco baixo. Então, mostrou hoje que a gente teve muito erro técnico e a gente perdeu muito duelo hoje, muita segunda bola, isso determinou o resultado do jogo. Essa primeira pergunta é interessante, né? Coloca o Diniz para explicar para o torcedor o que ele trabalhou na data FIFA, paralisação de 10 dias. O Vasco teve 10 dias para se preparar para esse confronto e não melhorou, né? Pelo contrário, piorou, né? O Vasco, como disse o Bruno Morito na pergunta, acabou sendo dominado o jogo inteiro pelo Grêmio, né? E no jogo contra o São Paulo, o Vasco até fez um bom primeiro tempo. No jogo contra o Juventude, nos 30 primeiros minutos de jogo, o Vasco foi até de certa forma bem na partida, de forma objetiva, tentando buscar o gol. Mas no jogo diante do Grêmio foi, assim, uma catástrofe, né? O time nem conseguia se defender e muito menos sair em transição para buscar o contra-ataque, né? E aí, o que dá para perceber na coletiva do Diniz é que, assim, ele disse que fez o que podia fazer, né, para se preparar para esse duelo. E, assim, foram 10 dias para tentar motivar esses atletas, né, buscar uma forma de se preparar para essa transição rápida do Grêmio, né, para o que seria a proposta do Grêmio nesse jogo, e foi um fracasso total. Diniz, boa noite, ele ontem na hora do Vasco. Eu queria entender o que você pensou em relação ao Ryan nesse jogo, que é condicionado pelo Verratti, um afastamento dele da zona mais perigosa do campo, que é a grande área. Você impulsionou muito o Ryan durante aquela sequência de vitórias jogando como centroavante. E hoje a gente observou que o Ryan era mais um assistente de lateral, estava acompanhando o Marlon o jogo inteiro, e quando não acompanhou, o Amusso foi lá e fez o segundo gol. Eu queria entender o que você pensa em relação de tirar o seu jogador mais letal, que finaliza melhor, mais veloz, o melhor que você tem hoje no 1 contra 1, até fisicamente falando, da área mais perigosa do seu adversário. Eu queria que você explicasse isso para o torcedor. Obrigado. Então, a explicação para isso não é difícil. A melhor jogada do Ryan, as duas melhores jogadas do Ryan foi de gol de ponta, da centroavante. Então, o espaço que tinha para ele jogar, hoje melhor, mesmo se ele tivesse centroavante, muito provavelmente tinha tirado ele pro lado, para poder jogar, porque a gente não conseguiu jogar pelo corredor central. Então, eu não acho que hoje se o Ryan jogasse por dentro, ele teria feito a partida melhor que ele fez hoje. E ele não ficou de assistente de lateral, ele pouco voltou até a última linha lá, e o lance que esse pouco você mesmo disse. Então, o Marlon fez o gol. A gente perdeu, não tem nada a ver com o Ryan. A gente perdeu uma bola, estava no nosso pé, a gente perdeu uma bola, teve um contra-ataque. Não era o Ryan que ia marcar o ponto, ele não marcou o ponto do adversário. Eu nem trouxe o Ryan para acompanhar o Marlon. O Ryan praticamente veio até o meio, fechava e se a gente roubasse a bola, era uma posição de contra-ataque. Mas, obviamente, isso não impede dele jogar, pelo contrário, de centroavante como ele vinha jogando. Quando ele jogou de centroavante, teve uma pergunta do colega seu na entrevista passada, por que você está jogando de centroavante se a gente melhor do lado? Então, existe um certo funcionamento pela derrota que aconteceu no jogo, mas eu não acho que o Ryan hoje, se ele jogasse mais por dentro, teria mudado muito o cenário, porque não era questão de um jogador ou outro. A gente jogou muito tecnicamente, muito. A gente não chegou, se ele estivesse na frente, a gente ia chegar pouco, com o Ryan na frente, que ele teria feito hoje muito diferente se a gente não conseguia entrar com uma bola de uma maneira mais clara no último terço do Grêmio. Então, quando a gente entrava, a gente estava errando dentro do espaço e não sendo contra-ataque. A gente jogou errado hoje e mal, as duas coisas. Primeiro tempo. No segundo tempo, a gente, quando voltou de uma maneira mais equilibrada, mas a gente tomou o gol, a bola estava no nosso pé, a gente cedeu para o adversário, cruzado, raspou no Marlon, tirou o Barros da jogada, e aí o jogo com 1-0 do Grêmio, a gente viu o primeiro tempo bem melhor que o Vasco. E o jogo foi melhor também. O primeiro tempo foi uma diferença muito grande. Se finalizava 16 vezes no primeiro tempo, a gente 4 ou 5 no segundo. A gente precisa melhorar, mas não acredito que foi por conta do Ryan, ter tirado o Ryan da zona central e ter colocado ele na ponta. Nessas duas primeiras perguntas, o Diniz fala muito sobre erro técnico. Eu acho que um dos que agravou para esse jogo foi o Diniz ter escalado, né, alguns atletas para essa partida. Por exemplo, o Tite. O Tite nem conseguia fazer processo de composição para a defesa, né, não conseguia dar ali um pouco mais de consistência ao meio campo na parte defensiva e muito menos conseguia ser essa peça de transição para o ataque. Então erra o Diniz em tentar manter o Tietê como titular desse time. Ele poderia ter mantido o Hugo Moura no meio campo para ajudar o Cauã Barros na marcação, que ficou sobrecarregado na marcação nesse jogo, e poderia ter colocado um zagueiro de ofício, né, por mais que a gente não tenha um bom zagueiro para substituir o Carlos Cuesta, que está com a seleção colombiana, mas era alguém da posição, né, poderia ter sido o Thiago Freitas, né, para a posição, e aí aproveitar melhor esse poder de marcação do Hugo Moura num jogo em que o Vasco precisaria disso. Pro ataque, eu acho que o Diniz pecou, mais uma vez, em tentar colocar o Verratti para um jogo que seria o que foi a proposta do Grêmio, né, um time que busca muito a transição ofensiva de forma rápida, e o Vasco poderia ter aproveitado melhor os contragolpes, né? Acho que o David poderia ter jogado de ponta, o Ryan poderia estar um pouco mais centralizado, para o Ryan poder estar mais próximo do gol, né? E aí o Ryan, de fato, ontem também, há de se convir que mais uma partida em que o Ryan tem um desempenho técnico abaixo daquilo que a gente viu nos últimos jogos, né? Não só o Ryan, mas também o Nuno Moreira, o próprio Cauã Barros, né? O próprio Tietê, que não vem jogando desde que se contundiu, não voltou bem,
após a lesão. A gente viu também o Robert Renan errando muito a saída de bola, errando alguns combates, né? O próprio Piton também, numa noite, mais uma delas, né? Em que o Piton não consegue participar bem nem na parte ofensiva, e muito menos o que já é de se esperar, né? Na parte defensiva, ganhando os duelos ali pela lateral esquerda. Então foi uma noite realmente muito ruim pro Vasco, mas também tem muito a ver com as escolhas do Diniz, né? Diniz, boa noite, Eduardo Alves, lá no Brasil. Para essa partida de hoje, eu tive a percepção, se fica à vontade para questionar, o Vasco mais forte pelo centro do campo, não explorando tanta ponta. Eu queria entender se foi uma estratégia pensada para essa partida, por base do estudo do adversário, se foi uma consequência do jogo mesmo. No primeiro, a gente estava jogando com um jogo mais de aproximação, mas a gente não achei que jogou na faixa central do campo, não. A gente jogou muito um jogo de aproximação, muito forte do lado esquerdo. A gente estava errando as jogadas no meio do caminho. E estava ficando um jogo que pro Vasco não era interessante. O jogo de transição rápida é um jogo que o Grêmio, hoje, talvez eu tinha que fazer mais jogo de transição. A gente queria evitar as transições do Grêmio, mas a gente tinha muito passe e perdeu muito a segunda volta, que determinou a supremacia do Grêmio no jogo. Falando boa noite, professor. Assim, aqui eu concordo com o Diniz no seguinte: o Vasco errou muito a segunda bola, errou muitos passes, né? Inclusive o gol do Grêmio nasce de um passe que o Cauã Barros tenta, acho que pro Nuno Moreira, e aí o passe vai no pé do jogador do Grêmio, o que seria um contra-ataque do Vasco, virou o gol do Grêmio, né? E ali na defesa, falha de marcação, dois jogadores não conseguiram marcar o Carlos Vinícius, que acabou dominando a bola e chutando logo em seguida, né? Então o Vasco vive esse momento realmente de queda técnica, né? Os jogadores jogadores importantes que estavam decidindo os jogos, né? Ajudando o Vasco a ter consistência defensiva, a ter transições, a se apresentar melhor para o ataque, em queda técnica absurda nessa reta final do campeonato. Alguma coisa aconteceu. Teve uma entrevista que o Coutinho dá na zona mista ali falando de soberba, né? Então pode ser que haja um oba-oba, né? Por parte de um grupo, né? Por parte do elenco, que acaba levando o time a acreditar que em algum momento, em alguma bola, de alguma forma milagrosa, vai decidir os jogos. E a gente tem visto, o time entra em campo de salto alto. Ontem, por exemplo, parecia que o time estava de férias, né? Já estava com a vida no campeonato resolvida, já não tinha mais risco de rebaixamento, parecia que já tinha se livrado da zona do perigo, parecia também que já estava classificado para a Libertadores e não tinha mais pretensão alguma no campeonato, né? O que não é. E outra questão, essa questão da tabela de classificação, cada colocação ela tem uma diferença ali de premiação. Então o Vasco precisa também ter a ambição de lutar por premiações maiores. Não é só uma questão de se livrar do rebaixamento, mas é uma questão também de orçamento, né? Pedrinho e o técnico Diniz têm que botar esse tipo de condição para o elenco também brigar, né? Por coisas melhores no campeonato e também aumentar de repente o bicho, né? De repente é uma forma também de entusiasmar, de voltar o brilho desses jogadores. Boa noite, Diego Torres, canal de técnico do Rio Grande do Sul. Professor, só algumas semanas atrás, na entrevista falando sobre educação, educação, no contexto geral do futebol. E eu queria levantar um tema, porque esse ano falou-se muito da arbitragem brasileira, né? Se falou muito de profissionalização, dos erros, até muito em questão da arbitragem. Será que quando a hora dos líderes, o senhor, Abel Ferreira e outros treinadores que são os líderes das suas equipes, podem educar os seus jogadores para jogadas de simulação que a gente vê que ocorrem em alguns jogos, muitas vezes nem tem uma batida de mão no outro, o jogador se atira no chão. Não tá na hora de ter uma conversa geral para ajudar nisso também, porque a gente já vê que tem realmente precariedade na arbitragem, e aí tem um jogo que tem algumas simulações, e aí a pessoa fica brava na beira do campo e não conseguiu ver esse lance, a gente só vê um tempo depois. Não tá na hora dessa educação de vocês, líderes, conversarem com os seus comandados? Nesse sentido, a educação que eu falei é uma coisa muito mais profunda do que essa coisa específica que você está falando. Esse tipo de educação, eu acho, dos times que eu dirijo, tem muita pouca simulação. A gente arrebenta muito pouco o jogo. Hoje a gente perdeu o jogo e o Klaus fez uma partida com critério igual para os dois lados. Os árbitros vão ter critérios iguais. Que o Klaus vai ser igual ao Wilton, que o Wilton vai ser igual ao outro. Não é isso. É que o árbitro, o mesmo árbitro, os critérios diferentes dentro da partida. E aí não tem como deixar de ter discordância e reclamação também. Então, assim, tem que ter uma preparação melhor dos árbitros, acho que tem uma profissionalização. Mas no aspecto de educação, eu concordo que a gente tem que procurar reclamar menos. Eu procuro fazer isso. Às vezes eu decido, às vezes na realidade, mas na questão do jogo, de simulação, de não retardar o jogo, isso as equipes que eu dirijo, elas colaboram bastante para que o jogo aconteça. Hoje a gente não vencer no minuto, já jogando fora de casa, alguém fazer uma partida boa, nenhum momento tinha que ser. Mas a educação que eu falei recentemente é uma coisa que vai muito além disso que você está falando. Isso é uma coisa que todo mundo tem que participar, e de todo mundo. A profissionalização e a gente conseguir, de fato, conter as reclamações. Mas a gente, o que eu vejo uma cobrança muito generalizada dos treinadores é que o árbitro mantém um critério de arbitragem no começo da partida. É isso que a gente falou, a gente perdeu o jogo 2-0 e a arbitragem foi muito boa. Obrigado pela arbitragem. Professor, Sobre esse ponto aí, tem duas questões aqui, tá? O Verratti, cara. O Verratti é um atleta que, a toda partida, ele se joga ali na área. Todo lance, ele quase sempre cai. É um atleta que vive cavando pênaltis, né? E assim, e numa queda técnica também absurda, né? Então, acho que esse ponto aí é um ponto em que o Verratti simula uma agressão, né? Há uma agressão, mas não é no rosto. E nesse lance, a gente perde o Coutinho pro jogo contra o Bahia, né? O Coutinho tá ali, o capitão não é o Coutinho, o capitão acho que acho que o capitão é o Verratti, né? E o Verratti no chão e o Coutinho vai lá cobrar o árbitro, né, possivelmente por um cartão do jogador do Bahia, para rever o lance em VAR, algo do tipo, reclama tanto, Coutinho já pendurado, reclama tanto, que toma o terceiro cartão, fica de fora do próximo jogo e prejudica o Vasco para um duelo dificílimo lá em Salvador contra o Bahia. Boa noite, Rafael Cheveiro, Rádio News. Queria falar só sobre a confiança, porque na última coletiva você mencionou recuperar a confiança do grupo, passou a hora da FIFA, mas uma derrota e a confiança também não foi recuperada. Queria entender pro senhor como foi trabalhada a confiança e o anímico na parada da FIFA e como trabalhar agora, né? Tem mais um jogo importante contra o Bahia e assim segue até o final da debate. A data FIFA não é uma oportunidade da FIFA, a gente fica esperando o jogo acontecer, talvez o recorte vai ser que o Grêmio aproveitou da FIFA, fez uma partida boa e o Vasco aproveitou mal, fez uma partida ruim. E a gente aproveitou a data FIFA para em vários aspectos. Hoje o time, repito, a gente teve muito erro técnico, que não é costume do time, erro de passes de curta distância. Inclusive o primeiro gol, o passe fácil, a gente já uma transição, a gente já botando no gol. E a gente perdeu muito duelo hoje. Duelo que não tem a ver com a data FIFA, tem a ver, deixa o primeiro jogo do dia aqui contra Fortaleza, a gente já tá 2-3 dias, chegando praticamente todos os duelos
esperto, e conseguir, de fato, ter um domínio dessas questões, que essa questão, quando tem disputa de roteiro, foi determinante nesse sentido. Boa noite, Didi. Isso é verdade. O Vasco não conseguiu jogar para disputar jogadas, né? Atuar para disputar jogadas. O Grêmio jogou muito livre, muito solto, e os jogadores parecem que estão se preservando. Não sei por qual razão, né? A gente vai ter a semifinal da Copa do Brasil só no próximo mês, né? E a gente viu jogadores tirando o pé de divididas. O próprio Carlos Cuesta contra o Juventude, né, tirando o pé para que a bola fosse cruzada na área, né? Dali nasce o gol do Juventude. Nessa partida de hoje, de novo, quase todas as jogadas ofensivas do Grêmio eram finalizadas em gol. O Grêmio termina o primeiro tempo com 13 ou 14 finalizações contra 2 do Vasco, tá? E assim, quase todas as finalizações do Grêmio em gol. Tá? Tanto prova que o Léo Jardim salvou o Vasco com 3 defesas difíceis, né? E a gente precisa entender qual é o ímpeto, qual é o entusiasmo desses atletas para estarem disputando o campeonato. Disputando o campeonato. O único que vai para dividir é o Calma Barros. E na partida passada, mais uma vez, ficou sobrecarregado no meio campo para marcar os jogadores do Grêmio. Vitor Passoto, da Rádio Terra aqui de Porto Alegre. Eu gostaria de entender de que forma você avalia essa sequência de 4 derrotas que o Vasco tem, impacta para essas 4 últimas rodadas do campeonato e principalmente visando as semifinais da Copa do Brasil, a preparação do Vasco para essas partidas muito importantes da Copa do Brasil, da semifinal. Muito obrigado. Mas a Copa do Brasil impacta junto à questão da Copa do Brasil. Eu achei que pensar em descansar o time, recuperar e pensar só no Bahia. Quando perde sequencialmente, de fato, pode existir uma análise de confiança, poderia, mas é uma coisa que a gente tem que retomar. Olhar para dentro de nossos erros, se juntar mais e procurar subir como a gente aconteceu e os momentos de baixa no campeonato. Obrigado, Fernando Diniz. É isso, né? Acho que é bala mesmo. O Vasco precisa voltar a ganhar, né? O Vasco tem duelos dificílimos nessa reta final, vai pegar o Bahia fora, volta para São Januário, pega o Internacional, depois tem Mirassol. Acho que o último jogo do Vasco é contra o Atlético Mineiro. E esses clubes todos brigando por coisas no campeonato. O Bahia brigando pela Libertadores, né, por vaga direta na Libertadores. O Inter tentando se livrar da zona do perigo, né? O Mirassol disputando ali contra o Bahia, vaga direta para a Libertadores, faz um campeonato absurdamente excelente o Mirassol. E o Atlético Mineiro também ainda briga por coisas nessa competição. O Atlético Mineiro tem 44 pontos, está na final da Sul-Americana, né? Mas quem sabe na última rodada o Vasco vá com a vida resolvida para não depender de pontuar na última parte do campeonato. E aí, gostou do vídeo? Se gostou, deixa o like, deixa teus comentários aqui, deixa a curtida e nos dê essa moral. Valeu!